A chuva começava a cair forte sobre as ruas do bairro Operário, quando Jonas saiu da oficina mecânica onde trabalhava. O céu escuro da tarde parecia anunciar algo maior que uma simples tempestade de verão. O cheiro de terra molhada misturava-se ao óleo diesel que impregnava seu macacão azul surrado. Aos 32 anos, Jonas conhecia bem aquela rotina de sair do trabalho cansado, com as mãos manchadas de graxa, os músculos doloridos de tanto erguer peças pesadas. Morava num apartamento alugado de 2 cômodos. Dividia as despesas com a irmã mais nova que estudava enfermagem à noite. O dinheiro mal dava para o básico, mas ele nunca reclamava. Tinha aprendido com a mãe, falecida há 3 anos, que a dignidade não estava no que se possuía, mas em como se vivia. Naquele dia específico, Jonas decidiu pegar um atalho pela Rua das Palmeiras, uma via pouco movimentada que cortava um bairro mais antigo da cidade. As primeiras gotas grossas começaram a cair com força, batendo no asfalto quente e levantando um vapor característico. O vento soprava cada vez mais forte, arrancando folhas das árvores e fazendo os fios elétricos balançarem perigosamente. Jonas apressou o passo, querendo chegar logo em casa antes que a tempestade se intensificasse. Foi então que viu a figura frágil lutando contra o vento. Era uma senhora de cabelos brancos completamente encharcados, curvada sob o peso de 2 sacolas de feira que pareciam prestes a se rasgar. Ela tentava se equilibrar na calçada irregular enquanto a chuva caía sem piedade. O vestido florido grudava no corpo magro. Os chinelos de dedo escorregavam nas poças que se formavam rapidamente. Jonas sentiu o coração apertar ao ver aquela cena. Sem pensar 2 vezes, tirou o casaco impermeável que usava por cima do macacão e correu até ela. A senhora levantou o rosto quando sentiu o casaco sobre os ombros. Os olhos castanhos arregalados demonstravam surpresa e um pouco de medo. Jonas percebeu que ela tremia, não apenas de frio, mas de exaustão. Pegou as sacolas pesadas das mãos dela sem pedir permissão, sentindo o peso dos legumes, frutas e algumas embalagens de arroz e feijão. A mulher tentou protestar, mas a voz saía fraca, quase inaudível no barulho da tempestade. Jonas apenas balançou a cabeça e perguntou onde ela morava. Com um gesto trêmulo, ela apontou para o fim da rua, onde algumas casas antigas ainda resistiam ao avanço dos prédios modernos. Caminharam juntos, sob a chuva torrencial. Jonas segurava firme as sacolas com uma mão e oferecia o braço para que a senhora se apoiasse com a outra. O vento aumentava a cada minuto, arrancando telhas de alguns telhados e derrubando galhos de árvores. Raios cortavam o céu escuro, seguidos de trovões que faziam o chão tremer. A água da chuva corria pelas sarjetas como pequenos rios, carregando folhas, lixo e tudo o que encontrava pelo caminho. Jonas sentia a água gelada escorrer pelo pescoço, encharcando sua roupa por baixo do macacão, mas não diminuía o passo. A casa da senhora ficava no meio do quarteirão, uma construção antiga de um andar só, com grade na frente e um pequeno jardim que agora se transformava em lama sob a força da chuva. Jonas ajudou-a a subir os 3 degraus da entrada. Esperou pacientemente enquanto ela procurava as chaves na bolsa com mãos trêmulas. Quando finalmente a porta se abriu, ele colocou as sacolas no chão da sala e se preparou para ir embora. A senhora segurou seu braço com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Os olhos dela brilhavam com lágrimas que se misturavam à água da chuva em seu rosto enrugado. Ela insistiu para que Jonas entrasse, ao menos até a tempestade passar. Ele tentou recusar educadamente, dizendo que precisava chegar em casa, que a irmã ficaria preocupada. Mas algo no olhar daquela mulher o fez mudar de ideia. Talvez fosse a solidão que ele reconheceu naqueles olhos, a mesma solidão que via no espelho desde que a mãe partira. Entrou na sala simples, com móveis antigos, mas bem cuidados, fotografias em porta-retratos sobre uma estante de madeira, um sofá coberto com uma manta de crochê colorida. O cheiro de café velho misturado ao aroma de lavanda vinha de algum canto da casa. A senhora desapareceu por alguns minutos e voltou com uma toalha limpa, insistindo para que Jonas se secasse. Ele aceitou, passando o pano grosso pelos cabelos molhados, pelo rosto, tentando inutilmente secar a roupa encharcada. Enquanto isso, ela preparava café na cozinha, o barulho da chaleira no fogão misturando-se ao som da chuva que continuava caindo com força do lado de fora. Jonas olhou ao redor, reparando nos detalhes da casa.
Havia diplomas emoldurados na parede, fotografias antigas em preto e branco mostrando uma família numerosa, crianças sorrindo em ocasiões especiais. Quando ela voltou com 2 xícaras de café quente, Jonas aceitou agradecido. O líquido escuro e forte aqueceu-lhe por dentro, afastando o frio que começava a se instalar nos ossos. Sentaram-se no sofá e a senhora começou a falar. Contou que se chamava Amélia, que morava sozinha desde que o marido falecera 10 anos antes, que os filhos viviam longe, ocupados demais com suas próprias vidas, para visitá-la com frequência. A voz dela carregava uma tristeza resignada, como se já tivesse aceitado aquela realidade há muito tempo. Jonas ouviu em silêncio, sentindo uma conexão estranha com aquela mulher que acabara de conhecer. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder as próximas histórias que vão tocar seu coração. Amélia perguntou sobre a vida de Jonas, e ele se pegou contando mais do que pretendia. Falou sobre a oficina, sobre a irmã que estudava tanto, sobre os sonhos que teve que adiar quando a mãe adoeceu, e as contas do hospital consumiram todas as economias da família. Falou sobre a sensação de estar sempre correndo atrás, nunca alcançando uma estabilidade real. A senhora ouvia com atenção, balançando a cabeça de vez em quando como se compreendesse perfeitamente cada palavra. Havia uma sabedoria naqueles olhos cansados, uma compreensão que vinha de quem já tinha vivido o suficiente para conhecer as dificuldades da vida. A tempestade finalmente começou a diminuir. O som da chuva ficou mais suave, os trovões se distanciaram, o vento acalmou. Jonas percebeu que já estava ali há mais de 1 hora. Levantou-se, agradeceu o café e a hospitalidade. Disse que precisava realmente ir embora. Amélia acompanhou-o até a porta, segurou sua mão entre as suas, tão pequenas e enrugadas, e agradeceu repetidas vezes. Disse que ele tinha sido um anjo enviado naquele momento difícil, que Deus certamente o abençoaria por sua bondade. Jonas sorriu constrangido. Disse que qualquer pessoa faria o mesmo, que não era nada demais. Ela apenas sorriu de volta, um sorriso que parecia guardar um segredo. Quando Jonas finalmente chegou em casa completamente encharcado, a irmã o recebeu preocupada. Ele contou rapidamente sobre a senhora que ajudara, tomou um banho quente e vestiu roupas secas. Jantaram arroz com feijão e ovo frito, a refeição simples de sempre. Conversaram sobre o dia dela na faculdade, sobre as provas que se aproximavam. Jonas foi dormir cansado, mas com uma sensação estranha de paz, como se tivesse feito algo realmente importante naquele dia. Não imaginava que aquele encontro casual sob a tempestade mudaria completamente o rumo de sua vida nas próximas horas. O dia seguinte começou como qualquer outro. Jonas acordou às 6 da manhã com o despertador tocando insistentemente, arrastou-se para o banheiro ainda com sono, tomou um banho rápido e vestiu o macacão limpo que a irmã havia lavado na noite anterior. O apartamento pequeno já estava vazio quando ele saiu da cozinha com uma caneca de café na mão. Mariana tinha aula cedo e sempre saía antes dele, deixando um bilhete grudado na geladeira desejando bom dia. Aquela rotina se repetia há anos, desde que os dois ficaram sozinhos no mundo. A previsibilidade trazia certo conforto, uma sensação de controle sobre uma vida que já tinha sido caótica demais. Na oficina, o dia transcorria normal. Jonas estava debaixo de um carro antigo, trocando o óleo e verificando os freios quando o dono do estabelecimento, seu Raimundo, gritou seu nome lá da frente. A voz soava estranha, um misto de confusão e surpresa. Jonas deslizou para fora debaixo do veículo, limpou as mãos no pano que carregava no bolso e caminhou até a recepção. O que viu o fez parar no meio do caminho, sem acreditar no que os olhos mostravam. Estacionada bem em frente à oficina, ocupando quase toda a largura da rua estreita, havia uma limusine preta reluzente. O carro era do tipo que Jonas só via na televisão ou em filmes. Longo, impecavelmente limpo, com vidros escuros que não permitiam ver o interior. Os vizinhos já começavam a se juntar nas calçadas, apontando e comentando em voz baixa. Crianças paravam no caminho da escola para olhar boquiabertas. Seu Raimundo estava parado na porta da oficina coçando a cabeça grisalha, completamente perdido. Jonas sentiu o coração acelerar sem entender o motivo. Aquilo não fazia o menor sentido. Ninguém que ele conhecia tinha um carro daqueles. Ninguém no bairro inteiro tinha. A porta traseira da limusine se abriu e um homem alto, vestindo terno escuro impecável, desceu com movimentos precisos.
Ele tinha por volta de 50 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, óculos de armação fina e uma postura que transmitia autoridade. Olhou ao redor com uma expressão neutra, até seus olhos pousarem em Jonas, ainda sujo de graxa, parado na entrada da oficina. O homem caminhou diretamente até ele, os sapatos de couro brilhante contrastando com o chão rachado da calçada. Jonas sentiu todos os olhares da rua convergirem para si, a sensação de estar no centro de algo que não compreendia. O homem parou a poucos passos de Jonas e perguntou se ele era Jonas Ferreira da Silva. A voz era educada, mas firme, profissional. Jonas apenas conseguiu acenar com a cabeça, a garganta repentinamente seca. O homem estendeu a mão em um cumprimento formal, apresentou-se como Dr. Henrique Almeida, advogado. Disse que precisava falar com Jonas sobre um assunto urgente e particular. Seu Raimundo, que observava tudo com os olhos arregalados, fez um gesto indicando que Jonas podia ir, que não havia problema em sair um pouco. Jonas limpou as mãos novamente no pano, inutilmente tentando tirar a graxa que insistia em permanecer sob as unhas. Dr. Henrique conduziu Jonas até a limusine. O motorista, também de terno, abriu a porta traseira. Jonas hesitou por um momento, olhando para aquele interior luxuoso de couro bege, luzes suaves, um pequeno bar embutido. Entrou devagar, sentindo-se completamente deslocado naquele ambiente. O doutor acomodou-se ao lado dele e a porta se fechou, isolando-os do mundo exterior. O silêncio dentro do carro era quase absoluto, apenas um leve ronco do motor de alta qualidade. Jonas esperou, as mãos sujas entrelaçadas no colo, manchando levemente a calça do macacão. O cheiro de couro novo misturava-se ao seu próprio cheiro de suor e óleo de motor. O advogado abriu uma pasta de couro e retirou alguns documentos. Explicou que representava os interesses da senhora Amélia Rodrigues de Almeida. O nome demorou alguns segundos para fazer sentido na mente confusa de Jonas. Amélia, a senhora da tempestade. Mas por que um advogado estaria ali falando sobre ela? Dr. Henrique continuou. Disse que Amélia era, na verdade, uma das mulheres mais ricas do estado. Viúva de um empresário que construiu um império na indústria têxtil, mãe de 3 filhos bem-sucedidos, proprietária de diversas empresas e imóveis. Jonas ouviu aquilo sentindo como se estivesse em um sonho estranho. O advogado explicou que Amélia tinha por hábito sair sozinha às vezes, sem seguranças, sem motorista, apenas para sentir-se normal por algumas horas. Na tarde anterior, ela havia dispensado o motorista e ido fazer compras sozinha no mercado do bairro antigo, onde mantinha a casa da infância. A tempestade a pegou de surpresa no caminho de volta. Segundo o Dr. Henrique, quando Jonas a ajudou, ela estava exausta, com a pressão arterial perigosamente alta, prestes a desmaiar na rua. Se ele não tivesse aparecido naquele momento, as consequências poderiam ter sido graves. Os filhos dela, ao saberem do ocorrido, ficaram desesperados e extremamente gratos. Jonas balançou a cabeça, ainda tentando processar aquelas informações. Disse que não tinha feito nada demais, que qualquer pessoa decente faria o mesmo. Dr. Henrique sorriu levemente, um sorriso que carregava certa tristeza. Disse que infelizmente Jonas estava errado, que a maioria das pessoas simplesmente passaria direto, ocupadas demais com seus próprios problemas. Que em todos os anos representando Amélia e sua família, ele havia testemunhado muito mais indiferença do que bondade no mundo. Que o gesto de Jonas, simples como pudesse parecer para ele, tinha um valor inestimável. O advogado então explicou o motivo real de sua visita. Amélia queria recompensar Jonas adequadamente por sua ajuda. Oferecia a ele uma quantia em dinheiro, suficiente para mudar completamente sua situação financeira. Dr. Henrique mencionou um valor que fez Jonas engasgar. 50 mil reais. Era mais dinheiro do que ele ganhava em 2 anos de trabalho na oficina. Mais do que suficiente para pagar todas as dívidas que ainda restavam da época da doença da mãe, para ajudar Mariana a se formar sem precisar trabalhar e estudar ao mesmo tempo, para finalmente ter uma reserva de emergência. O coração de Jonas disparou. As mãos tremeram levemente. Mas algo dentro dele, uma voz que soava exatamente como a da mãe, dizia que aquilo não estava certo. Ele tinha ajudado a senhora porque era a coisa certa a fazer, não esperando nada em troca. Aceitar dinheiro por isso parecia transformar um ato de bondade em uma transação comercial.
Parecia sujo de alguma forma. Jonas respirou fundo, sentindo o peito apertado, e disse ao doutor que não podia aceitar, que agradecia imensamente, mas que não se sentia bem recebendo o pagamento por ter ajudado alguém em necessidade. Dr. Henrique o observou em silêncio por um longo momento, a expressão impossível de decifrar. Se essa história está mexendo com você, deixe seu valeu demais para que ela alcance mais pessoas que precisam ouvir. O advogado guardou os documentos de volta na pasta. Disse que Amélia havia previsto que Jonas reagiria exatamente assim, que ela o conhecera por apenas 1 hora, mas tinha certeza de que ele recusaria o dinheiro. Por isso, ela preparara uma proposta alternativa. Dr. Henrique retirou outro documento da pasta, este bem mais elaborado. Explicou que Amélia possuía várias empresas, incluindo uma rede de oficinas mecânicas especializadas em veículos importados. Uma delas precisava urgentemente de um gerente técnico, alguém honesto e dedicado para supervisionar o trabalho da equipe. O salário seria 4 vezes o que Jonas ganhava atualmente, com todos os benefícios incluídos. Jonas sentiu a cabeça girar. Aquilo era real. Uma oportunidade de emprego legítimo, não um presente esmola, algo que ele poderia aceitar com dignidade, sabendo que teria que trabalhar duro para merecer. Dr. Henrique continuou. Disse que Jonas teria 1 semana para pensar, que não precisava responder naquele momento. Entregou-lhe um cartão com seus contatos e um envelope com todos os detalhes da proposta. Disse que, independente da decisão de Jonas, Amélia gostaria de vê-lo novamente, apenas para agradecer pessoalmente e conversar. Que ela raramente encontrava pessoas genuínas no mundo em que vivia, e que a conversa deles na tarde anterior tinha significado muito para ela. Quando Jonas desceu da limusine de volta para a realidade da Rua Poeirenta, sentiu como se tivesse voltado de outro planeta. Seu Raimundo e os outros mecânicos o cercaram imediatamente, explodindo em perguntas. Jonas apenas balançou a cabeça. Disse que era apenas um mal-entendido, que conhecia alguém que conhecia o dono do carro. Guardou o envelope no bolso do macacão e voltou ao trabalho, mas sua mente estava longe dali. Pelo resto do dia, ele não conseguiu se concentrar direito, quase apertando o próprio dedo ao fechar o capô de um carro, derramando óleo no chão 2 vezes. A vida acabara de colocar uma encruzilhada na frente dele, e Jonas não fazia ideia de qual caminho escolher. Naquela noite, Jonas mal conseguiu tocar na comida. Mariana percebeu imediatamente que algo estava errado. Conhecia o irmão bem demais para não notar a expressão distante, a forma como ele mexia o feijão no prato sem realmente comer, o olhar perdido em algum ponto da parede. Ela insistiu até que Jonas contou tudo. Sobre a Senhora da Tempestade, sobre a limusine que apareceu na oficina, sobre a proposta de emprego que parecia boa demais para ser verdade. Mariana ouviu tudo com os olhos cada vez mais arregalados, a colher de arroz parada no ar, esquecida no meio do caminho até a boca. A reação da irmã foi imediata e explosiva. Ela praticamente gritou que Jonas era louco se estivesse considerando recusar aquela oportunidade, que eles viviam no limite há anos, que ela via o irmão se matar de trabalhar por um salário miserável, que aquilo era uma bênção caída do céu. Jonas tentou explicar suas dúvidas, a sensação de que estava aceitando caridade disfarçada, o medo de não estar à altura do trabalho em uma oficina de carros importados. Mariana bateu a mão na mesa com força suficiente para fazer os pratos chacoalharem. Disse que o irmão era um dos melhores mecânicos que ela conhecia, que seu Raimundo vivia dizendo isso, que ele só não enxergava o próprio valor. A discussão se estendeu pela noite. Mariana argumentava com a paixão de quem estava cansada de ver alguém que amava se sacrificar sem receber o reconhecimento merecido. Jonas resistia com a teimosia de quem tinha medo de sonhar grande demais e se decepcionar. No fundo, ele carregava uma insegurança profunda, plantada por anos de dificuldades, por promessas não cumpridas da vida, pela morte prematura da mãe que o deixou sentindo que não tinha direito de ser feliz, enquanto ela não estava mais ali. Mariana percebeu isso no olhar do irmão e sua voz ficou mais suave. Disse que a mãe deles ficaria orgulhosa, que ela sempre ensinou que trabalhar com dignidade nunca era vergonha, não importava onde. Jonas passou a noite em claro, virando de um lado para o outro na cama estreita. Pela janela do quarto, via as luzes da cidade piscando ao longe, ouvia os sons noturnos do bairro, cachorros latindo, um carro passando de vez em quando, o barulho distante de uma televisão ligada.
Pensava na proposta dentro do envelope que estava guardado na gaveta da cômoda. Pensava em Amélia, naquela senhora que poderia ter qualquer coisa no mundo, mas escolheu sair sozinha para sentir-se normal. Pensava na conexão estranha que sentiu durante aquela conversa na sala simples, tomando café enquanto a tempestade rugia lá fora. De manhã, Jonas tomou uma decisão. Ligou para o número no cartão que Dr. Henrique tinha dado. A secretária que atendeu foi educada e eficiente. Marcou um encontro para aquela mesma tarde no escritório do advogado, localizado em um dos prédios mais modernos do centro da cidade. Jonas pediu dispensa do trabalho alegando um compromisso médico urgente. Seu Raimundo concordou sem fazer perguntas, mas havia um brilho conhecedor nos olhos do velho mecânico, como se ele soubesse exatamente o que estava acontecendo. Jonas tomou banho, vestiu a única roupa social que possuía, uma calça preta e camisa branca que usava em casamentos e funerais, e pegou o ônibus para o centro. O prédio era intimidador, todo de vidro espelhado, refletindo o céu azul e as nuvens brancas. Porteiro uniformizado na entrada, lobby de mármore com plantas ornamentais estrategicamente posicionadas. Jonas sentiu-se pequeno caminhando até a recepção, seus sapatos simples fazendo barulho no piso polido. A recepcionista, jovem e maquiada impecavelmente, pediu que ele aguardasse. Jonas sentou-se em uma das poltronas de couro, reparando nas revistas de negócios espalhadas na mesa de centro, no ar-condicionado silencioso que mantinha a temperatura perfeita, no cheiro sutil de algum aromatizador caro. Aquele era um mundo completamente diferente do seu. Dr. Henrique desceu pessoalmente para buscá-lo. Cumprimentou Jonas com um aperto de mão firme e o conduziu até um elevador panorâmico que subia suavemente pelos andares. Jonas tentava não olhar para baixo para a cidade que se revelava cada vez menor conforme subiam. No 15º andar, saíram em um corredor silencioso com portas de madeira escura e placas douradas. O escritório do advogado era amplo, com uma mesa enorme, estantes cheias de livros jurídicos, e uma vista impressionante da cidade através de janelas que iam do chão ao teto. Jonas foi convidado a sentar-se em uma cadeira confortável de frente para a mesa. O advogado perguntou diretamente se Jonas tinha tomado uma decisão. Havia uma expectativa palpável no ar. Jonas respirou fundo e disse que sim, que aceitava a proposta de emprego, mas sob uma condição. Queria passar por um período de experiência de 3 meses, durante o qual provaria seu valor. Se ao final desse período os patrões não estivessem satisfeitos com seu trabalho, ele sairia sem ressentimentos e sem esperar nada além do salário pelos dias trabalhados. Dr. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Depois um sorriso genuíno se abriu em seu rosto normalmente sério. Disse que aquela condição era completamente desnecessária, mas que a incluiria no contrato se isso deixasse Jonas mais confortável. Os papéis foram preparados ali mesmo. Jonas leu cada linha do contrato, apesar de não entender completamente todos os termos legais. O salário mencionado era exatamente o que tinha sido prometido. Haveria plano de saúde extensivo a dependentes, o que significava que Mariana finalmente poderia fazer aquele tratamento dentário que vinha adiando há anos. Férias remuneradas, 13º, todos os direitos trabalhistas garantidos. Jonas assinou com a mão tremendo levemente, consciente de que aquele era um momento definitivo em sua vida. Dr. Henrique parabenizou-o, disse que ele começaria na segunda-feira seguinte, que receberia um uniforme e seria apresentado à equipe. A oficina ficava em um bairro nobre especializada em carros europeus de luxo. Quando Jonas saiu do prédio de volta para a luz do sol da tarde, sentiu como se estivesse flutuando. Caminhou sem rumo certo por algumas quadras, processando o que acabara de acontecer. Comprou um salgado de uma barraca de rua e comeu sentado em um banco de praça, observando as pessoas passarem apressadas, cada uma imersa em seu próprio mundo de preocupações e sonhos. Pensou em ligar para Mariana imediatamente, mas decidiu esperar para contar pessoalmente. Queria ver o rosto dela quando soubesse que a vida deles estava prestes a mudar. Queria abraçá-la quando ela finalmente entendesse que os anos de sacrifício tinham chegado ao fim. Deixe seu valeu demais se você acredita que a bondade sempre encontra seu caminho de volta. Mas no fundo de sua mente, uma pequena preocupação persistia. Jonas sabia trabalhar duro, sabia consertar motores e resolver problemas mecânicos,
Mas aquele novo trabalho viria com responsabilidades diferentes. Ele seria gerente, teria pessoas sob seu comando, precisaria lidar com clientes ricos e exigentes, tomar decisões que afetariam o negócio. E se ele não fosse bom o suficiente? E se descobrissem que tinham cometido um erro ao contratá-lo? E se Amélia se arrependesse de ter ajudado um estranho da rua? Essas dúvidas o acompanharam durante todo o caminho de volta para casa. Sombras persistentes em um dia que deveria ser apenas de alegria. Quando chegou ao apartamento, Mariana ainda não tinha voltado da faculdade. Jonas sentou-se no sofá velho e desgastado. Olhou ao redor do espaço minúsculo que chamavam de lar. As paredes com pintura descascando, o piso de cerâmica rachado em alguns lugares, os móveis velhos herdados da mãe. Tudo aquilo representava anos de luta, de contas pagas no limite, de sonhos adiados. E agora, uma chance real de mudança. Jonas tirou o contrato assinado da pasta que Dr. Henrique lhe dera e releu algumas cláusulas. Aquilo era real, tangível. Estava acontecendo de verdade. Ele permitiu-se sorrir, um sorriso pequeno, mas genuíno. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que tinha esquecido como era: esperança. A segunda-feira chegou carregada de ansiedade e expectativa. Jonas acordou 2 horas mais cedo do que o necessário, incapaz de continuar dormindo. Tomou um banho demorado, fez a barba com cuidado extra, cortou as unhas que ainda carregavam vestígios teimosos de graxa acumulada ao longo de anos. Vestiu o uniforme novo que tinha sido entregue no sábado anterior. Uma camisa polo azul marinho com o logo da oficina bordado no peito, calça preta de tecido resistente, botas de segurança novas que ainda machucavam um pouco os pés. Olhou-se no espelho e quase não reconheceu o homem que via refletido. Parecia profissional, confiável, alguém com futuro. Mariana preparou um café da manhã especial. Ovos mexidos, pão francês quentinho que ela tinha descido para comprar na padaria da esquina às 6 da manhã, suco de laranja espremido na hora. Os dois comeram em silêncio confortável, trocando sorrisos cúmplices. Antes de sair, ela o abraçou forte e sussurrou que acreditava nele, que tudo daria certo. Jonas sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Não era momento de fraquejar. Era momento de mostrar do que era capaz. Pegou a mochila com suas ferramentas pessoais, aquelas que o acompanhavam desde o primeiro dia de trabalho, e saiu para enfrentar o novo desafio. A oficina ficava em um bairro que Jonas conhecia apenas de passagem. Ruas largas e arborizadas, casas grandes com muros altos, carros importados estacionados nas garagens. O próprio estabelecimento era impressionante. Uma construção moderna com fachada de vidro, estacionamento espaçoso, equipamentos de última geração visíveis através das portas abertas da área de serviço. Jonas parou do lado de fora por um momento, respirando fundo, preparando-se mentalmente. Lembrou-se das palavras da mãe, repetidas tantas vezes ao longo da vida. Trabalho honesto nunca é motivo de vergonha. Confiança vem de fazer o seu melhor. Nunca seja menor do que você é. Dr. Henrique o esperava na recepção, acompanhado de um homem de meia idade, robusto, com cabelos curtos grisalhos e mãos calejadas que denunciavam anos de trabalho braçal. Ele foi apresentado como Mário, o supervisor técnico que treinaria Jonas nas primeiras semanas. Os dois se cumprimentaram e Jonas sentiu um alívio imediato. Havia algo nos olhos de Mário, uma honestidade direta, que o deixou mais à vontade. Não era um executivo interno olhando de cima. Era um trabalhador como ele. Alguém que conhecia o cheiro de óleo e o peso de uma chave inglesa. Dr. Henrique se despediu, lembrando Jonas que qualquer dúvida ou problema ele deveria ligar, e foi embora deixando os dois mecânicos sozinhos. Mário conduziu Jonas por um tour completo da oficina. Havia 12 boxes de trabalho, cada um equipado com elevadores hidráulicos modernos, ferramentas organizadas em painéis, computadores para diagnóstico digital. A área de peças tinha um estoque impressionante, tudo catalogado e etiquetado com códigos de barras. O escritório administrativo ficava no 2º andar, com vidros que permitiam supervisionar toda a área de trabalho abaixo. Jonas tentava absorver tudo, fazendo perguntas, anotando mentalmente cada detalhe. Mário explicava com paciência, claramente avaliando o novo gerente.
tentando entender que tipo de pessoa Amélia havia escolhido para aquela posição. A equipe era composta por 8 mecânicos, 2 aprendizes e 3 pessoas na parte administrativa. Mário os reuniu para apresentar Jonas. Os olhares foram diversos. Alguns curiosos, outros céticos, 1 ou 2 claramente hostis. Jonas entendeu perfeitamente. Ele era o estranho vindo de fora, promovido a uma posição que provavelmente alguns deles cobiçavam. Teria que provar seu valor não apenas para si mesmo, mas para aquela equipe que não tinha motivo algum para confiar nele. Cumprimentou cada um individualmente, tentando memorizar nomes e rostos, demonstrando respeito genuíno. Não tentou impor autoridade imediatamente. Sabia que respeito não vinha com um cargo. Tinha que ser conquistado. Os primeiros dias foram intensos. Jonas chegava cedo e saía tarde, observando como a oficina funcionava, estudando os manuais dos veículos que nunca tinha tocado antes, aprendendo os sistemas de gestão no computador. Mário o acompanhava de perto, ensinando os procedimentos específicos, apresentando-o aos clientes regulares, explicando a política de atendimento. Jonas absorvia tudo como uma esponja. À noite em casa, estudava em sites e vídeos sobre os modelos de carros que atendiam, memorizando especificações técnicas, entendendo as diferenças entre sistemas que só conhecia de ouvir falar. Mariana reclamava que ele estava trabalhando demais, mas Jonas não conseguia parar. Precisava ter certeza de que merecia estar ali. No final da primeira semana, o primeiro teste real chegou. Um cliente importante trouxe um sedã alemão com um problema elétrico intermitente que estava deixando os mecânicos loucos há dias. O carro simplesmente desligava em momentos aleatórios, mas nenhum diagnóstico eletrônico acusava falha. Já tinham trocado sensores, verificado chicotes, testado a central eletrônica. Nada funcionava. O cliente estava furioso, ameaçando processar a oficina por incompetência. Mário estava visivelmente preocupado. Aquele tipo de problema podia manchar a reputação do negócio. Jonas pediu permissão para dar uma olhada. Alguns mecânicos reviraram os olhos, mas Mário concordou. Jonas passou 2 horas sozinho com o carro. Não foi direto para o computador de diagnóstico. Em vez disso, fez o que sempre fazia na oficina antiga. Ouviu. Sentiu. Usou as mãos e a experiência acumulada em anos consertando carros velhos com problemas estranhos. Verificou cada conexão manualmente. Sacudiu chicotes. Testou aterramentos. Finalmente encontrou. Uma conexão de aterramento da bateria estava oxidada internamente, escondida sob uma proteção plástica. O contato intermitente causava quedas momentâneas de energia que o sistema eletrônico não conseguia detectar, porque aconteciam rápido demais. Jonas limpou o contato, aplicou protetor contra corrosão, testou o carro por 1 hora sem falhas. O problema estava resolvido. Se você está gostando dessa história, clique em Valeu demais para ajudar mais pessoas a encontrá-la. Quando Jonas saiu de debaixo do carro com as mãos sujas e um sorriso cansado no rosto, encontrou Mário e 3 outros mecânicos observando em silêncio. Mário ligou o carro, testou por alguns minutos, depois olhou para Jonas com uma expressão que misturava surpresa e respeito. Disse que estava impressionado, que poucos mecânicos teriam pensado em verificar aquilo. Jonas apenas deu de ombros. Disse que às vezes os problemas mais complicados tinham soluções simples, que era só prestar atenção. Naquele momento, algo mudou na dinâmica da equipe. Os olhares céticos começaram a dar lugar a acenos de reconhecimento. Jonas tinha provado que não era apenas um protegido de gente rica. Era um mecânico de verdade. As semanas seguintes trouxeram outros desafios. Jonas teve que demitir um mecânico que descobriu estar roubando peças para vender por fora. Foi uma das coisas mais difíceis que já fez, mas necessária. Teve que mediar conflitos entre membros da equipe, implementar novos procedimentos de segurança, lidar com clientes difíceis que questionavam sua autoridade por causa da idade ou aparência. Cada obstáculo superado o deixava mais confiante, mais seguro em seu papel. Mário se tornou não apenas um colega, mas um amigo, alguém em quem podia confiar para conselhos honestos. A oficina começou a funcionar mais eficientemente. Os prazos de entrega melhoraram, as reclamações diminuíram. Em uma sexta-feira, exatamente 2 meses após começar, Jonas recebeu uma ligação inesperada. Era Amélia. A voz dela soava exatamente como ele lembrava, suave, mas firme.
Ela perguntou como ele estava se adaptando ao trabalho, se estava sendo bem tratado, se precisava de alguma coisa. Jonas sentiu uma emoção estranha apertar sua garganta. Aquela mulher, que poderia simplesmente ter esquecido dele após garantir que a dívida de gratidão estava paga, ainda se importava genuinamente. Ele respondeu honestamente. Disse que o trabalho era desafiador, mas recompensador, que estava aprendendo muito, que era grato pela oportunidade. Amélia riu, um som leve e genuíno, e disse que havia recebido relatórios excelentes sobre seu desempenho, que sabia que tinha feito a escolha certa naquela tarde de tempestade. O terceiro mês estava chegando ao fim quando Jonas foi convocado para uma reunião. Dr. Henrique ligou pessoalmente, pedindo que ele comparecesse ao escritório no centro na sexta-feira à tarde. O tom do advogado era neutro, impossível de interpretar. Jonas sentiu o estômago apertar. Era o fim do período de experiência que ele mesmo havia solicitado. Seria a avaliação final. Apesar de todos os sinais positivos, apesar dos elogios de Mário e dos resultados positivos da oficina, a insegurança antiga voltou a sussurrar em sua mente. E se não fosse suficiente? E se estivessem apenas sendo educados, esperando o momento certo para dispensá-lo? Mariana percebeu a tensão do irmão durante o jantar na quinta-feira. Jonas mal tocou na comida, empurrando o arroz de um lado para o outro do prato, perdido em pensamentos. Ela segurou a mão dele sobre a mesa e disse que, independente do que acontecesse, ele já tinha provado seu valor, que em 3 meses tinha conquistado mais do que muitos conseguem em anos, que ela estava orgulhosa e que a mãe deles, onde quer que estivesse, também estaria. Jonas apertou a mão da irmã em resposta, agradecido por ter alguém que acreditava nele mesmo quando ele próprio duvidava. Passou a noite acordado, ensaiando mentalmente possíveis conversas, preparando-se tanto para o melhor quanto para o pior cenário. Na sexta-feira, Jonas pediu para sair mais cedo da oficina. Mário deu permissão sem perguntas, mas havia algo em seu olhar, uma expressão que Jonas não conseguiu decifrar. Vestiu sua melhor roupa, a mesma calça e camisa que usara na primeira visita ao escritório, e pegou o ônibus para o centro. O trajeto pareceu mais longo do que nunca. Cada semáforo, cada parada, esticava o tempo de forma torturante. Jonas olhava pela janela sem realmente ver a paisagem urbana passando, a mente ocupada demais com cenários hipotéticos. Chegou ao prédio de vidro com 20 minutos de antecedência, sentou-se no lobby e esperou contando os minutos. Quando finalmente foi chamado, Jonas subiu no elevador com as pernas trêmulas. O corredor do 15º andar parecia mais longo do que lembrava. A porta do escritório de Dr. Henrique estava entreaberta. Jonas bateu de leve e entrou quando ouviu a voz do advogado convidando-o. O que viu o fez parar abruptamente no meio da sala. Dr. Henrique não estava sozinho. Sentada em uma das poltronas de couro estava Amélia, elegante em um vestido discreto mas claramente caro, os cabelos brancos perfeitamente arrumados. Ao lado dela, 2 homens de meia idade em ternos impecáveis, que Jonas assumiu serem seus filhos. Todos olhavam para ele com expressões sérias. O coração de Jonas disparou. Aquilo não era uma simples avaliação de período de experiência. Era algo muito maior. Ele cumprimentou a todos com uma reverência respeitosa, a garganta seca, as palmas das mãos suando. Amélia se levantou com dificuldade, apoiando-se em uma bengala ornamentada que Jonas não tinha visto na primeira vez que se encontraram. Ela caminhou até ele e, para sua surpresa absoluta, o abraçou. Foi um abraço firme, maternal que carregava um afeto genuíno. Quando se afastou, os olhos da senhora brilhavam com lágrimas contidas. Ela disse que estava feliz em vê-lo novamente, que tinha recebido relatórios excepcionais sobre seu trabalho, que sabia que não tinha se enganado sobre seu caráter. Os filhos de Amélia se apresentaram formalmente. Ricardo, o mais velho, diretor financeiro do grupo empresarial da família. Paulo, o do meio, responsável pela área de recursos humanos. Faltava apenas a filha caçula que vivia no exterior. Eles apertaram a mão de Jonas com firmeza profissional, mas havia uma frieza calculada em seus olhares, uma avaliação constante. Jonas sentiu que estava sendo pesado, medido, julgado por critérios que não compreendia totalmente. Todos se sentaram, Jonas na cadeira de frente para a mesa, os outros formando um semicírculo ao redor.
A atmosfera era carregada de expectativa, como se algo importante estivesse prestes a ser decidido. Dr. Henrique começou a falar, revisando o desempenho de Jonas nos 3 meses. Mencionou números e estatísticas de produtividade da oficina que Jonas nem sabia que estavam sendo monitoradas tão de perto. A eficiência tinha aumentado 23%. As reclamações de clientes tinham caído para quase zero. A rotatividade de funcionários, que antes era alta, tinha cessado completamente. 2 mecânicos de oficinas concorrentes tinham pedido para se juntar à equipe especificamente porque ouviram falar da nova gestão. Jonas ouvia aquilo tudo sentindo uma mistura de orgulho e incredulidade. Ele sabia que as coisas tinham melhorado, mas não tinha dimensão real do impacto de seu trabalho. Ricardo então tomou a palavra. Sua voz era fria, calculista, a voz de alguém acostumado a tomar decisões puramente baseadas em números e lucros. Disse que inicialmente tinha sido contra a contratação de Jonas, que achava que a mãe estava sendo sentimental demais, deixando emoções interferirem em decisões de negócios, que um desconhecido da rua, sem qualificações formais além de experiência prática, parecia um risco desnecessário, que havia candidatos com diplomas universitários, com currículos impressionantes, que poderiam ter assumido a posição. Jonas sentiu o rosto esquentar, mas manteve a expressão neutra, esperando o veredito. Ricardo fez uma pausa dramática antes de continuar. Disse que estava errado, que raramente admitia isso, mas que os resultados falavam por si, que Jonas tinha provado ter algo que nenhum diploma poderia ensinar. Paulo complementou, falando sobre o feedback dos funcionários. Ele tinha entrevistado confidencialmente cada membro da equipe da oficina. Todos mencionaram a mudança na atmosfera de trabalho. Jonas não gerenciava pela intimidação ou autoridade imposta. Ele trabalhava ao lado da equipe, ensinava pelo exemplo, ouvia preocupações genuinamente, tratava cada pessoa com respeito independente da posição hierárquica. Havia um senso de propósito agora, uma cultura de excelência que vinha de baixo para cima, não de cima para baixo. Paulo disse que em seus 20 anos trabalhando com recursos humanos, raramente tinha visto uma transformação tão positiva em tão pouco tempo. Que Jonas tinha um talento natural para a liderança que muitos executivos caros nunca conseguiam desenvolver. Amélia finalmente falou. Sua voz era suave, mas carregava um peso de anos de experiência, de sabedoria acumulada em décadas construindo e gerenciando negócios. Disse que tinha vivido o suficiente para saber reconhecer caráter quando o via, que naquela tarde de tempestade, quando estava exausta e assustada, Jonas não tinha visto uma mulher rica ou pobre, importante ou insignificante. Tinha visto apenas outro ser humano precisando de ajuda, que essa qualidade, essa humanidade essencial, era infinitamente mais valiosa do que qualquer habilidade técnica ou educação formal, que o mundo dos negócios estava cheio de pessoas competentes mas vazias, capazes mas cruéis. Jonas tinha provado ser competente e gentil, capaz e íntegro, uma combinação rara. Dr. Henrique então abriu uma pasta grossa e colocou documentos sobre a mesa. Jonas reconheceu seu contrato original. O advogado explicou que o período de experiência tinha terminado oficialmente, que a família Almeida, após deliberação conjunta, tinha tomado uma decisão unânime. Queriam oferecer a Jonas não apenas a confirmação em seu cargo atual, mas uma promoção. Ele se tornaria gerente regional supervisionando não apenas uma, mas 3 oficinas da rede. O salário seria quase o dobro do atual. Haveria participação nos lucros, um carro da empresa, plano de previdência privada. Era uma oferta que mudaria completamente sua vida, que o colocaria em uma posição que jamais sonhou alcançar. Jonas ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para cada rosto na sala. Amélia com seu sorriso encorajador, os filhos dela, com suas expressões esperançosas misturadas com apreensão. Dr. Henrique aguardando pacientemente. Pensou em tudo que tinha acontecido desde aquela tarde chuvosa, em como um simples ato de bondade tinha desencadeado uma série de eventos que parecia irreal. Pensou na mãe, em Mariana, em todos os anos de luta. Sentiu lágrimas queimarem seus olhos, e dessa vez não conseguiu segurar. Elas escorreram silenciosamente por seu rosto, enquanto ele balançava a cabeça afirmativamente, incapaz de formar palavras. Amélia se levantou novamente e o abraçou.
E Jonas finalmente permitiu-se chorar de verdade, liberando anos de pressão, medo e dúvida. 6 meses depois, Jonas estava sentado em seu novo escritório, uma sala com vista para a cidade, revisando relatórios das 3 oficinas, sob sua supervisão. A transição para gerente regional tinha sido desafiadora, cheia de noites mal dormidas e decisões difíceis, mas ele tinha se adaptado. Aprendeu a delegar, a confiar em sua equipe, a equilibrar números com o bem-estar das pessoas. As 3 unidades mostravam crescimento consistente, tanto em faturamento quanto em satisfação dos funcionários. Mário tinha sido promovido para assumir a gerência da primeira oficina, uma decisão que Jonas fez questão de aprovar pessoalmente. Era importante recompensar lealdade e competência. A vida tinha mudado de formas que Jonas ainda estava processando. Ele e Mariana tinham se mudado para um apartamento maior, em um bairro seguro, com 2 quartos e uma cozinha espaçosa, onde ela finalmente podia cozinhar direito. A irmã tinha largado o emprego de meio período para se dedicar integralmente aos estudos. Estava indo excepcionalmente bem na faculdade, falando em fazer especialização depois de formada. O plano de saúde da empresa tinha coberto não apenas o tratamento dentário dela, mas também uns exames que revelaram um problema que, se não tratado, poderia ter se tornado sério. Jonas comprou um carro usado mais confiável, nada muito chamativo, apenas algo que facilitasse o deslocamento entre as oficinas. Mas nem tudo era trabalho. Jonas tinha desenvolvido um relacionamento genuíno com Amélia. Ele a visitava uma vez por semana, geralmente aos domingos à tarde, na casa onde a conheceu. Tomavam café, conversavam sobre tudo e nada. Ela compartilhava histórias da juventude. Ele contava sobre os desafios da semana. Era uma amizade improvável entre gerações, classes sociais e experiências de vida completamente diferentes. Mas funcionava. Amélia dizia que Jonas a lembrava do falecido marido nos primeiros anos de casamento, quando ele ainda era apenas um operário têxtil com sonhos grandes e coração puro. Antes que o sucesso e o dinheiro mudassem algumas coisas nele, não necessariamente para melhor. Em uma dessas visitas, Amélia revelou algo que Jonas não sabia. Ela tinha 3 filhos, mas o relacionamento com eles era complicado. Eles eram bons em administrar negócios, em multiplicar dinheiro, em manter o império que o pai construiu, mas raramente a visitavam por prazer, apenas por obrigação ou necessidade. As conversas eram sempre sobre números, investimentos, estratégias corporativas, nunca sobre como ela estava se sentindo, sobre suas memórias, seus medos de envelhecer sozinha. Jonas tinha se tornado em poucos meses mais presente em sua vida do que os próprios filhos em anos. Havia tristeza nessa confissão, mas também gratidão. Ela disse que aquele dia de tempestade tinha salvado mais do que apenas sua vida física. Tinha salvado sua fé na humanidade. Jonas também não esqueceu de onde veio. Todo mês, ele voltava à oficina antiga para visitar seu Raimundo e os antigos colegas. Levava lanches, cerveja sem álcool, sentava-se nas cadeiras velhas do fundo e conversava como nos velhos tempos. Alguns dos mecânicos tinham pedido ajuda para encontrar emprego em melhores condições, e Jonas fez questão de ajudar, recomendando-os para vagas em outras empresas, usando sua nova rede de contatos. Seu Raimundo, já próximo da aposentadoria, brincava que tinha treinado o melhor mecânico da cidade e que merecia uma comissão por isso. Jonas sempre ria e respondia que tudo que ele era devia ao velho, que tinha sido mais do que um chefe, tinha sido um mentor. Uma manhã, Jonas recebeu um telefonema inesperado. Era Paulo, o filho do meio de Amélia. A voz dele soava tensa, preocupada. Amélia tinha sofrido uma queda em casa, nada grave, mas os médicos recomendavam repouso e observação. Ela estava bem, mas pedindo para falar com Jonas. Ele deixou tudo e foi imediatamente. Encontrou Amélia na cama, pálida, mas consciente, irritada por estar sendo tratada como frágil. Ela afastou as enfermeiras particulares que os filhos tinham contratado e pediu para ficar a sós com Jonas. Quando a porta se fechou, ela segurou a mão dele e disse algo que o fez perceber o peso real da responsabilidade que carregava. Amélia disse que estava reescrevendo seu testamento, que tinha pensado muito sobre legado, sobre o que realmente importava no final da vida.
Seus filhos receberiam a parte que lhes era devida, é claro, mas ela queria garantir que pessoas como Jonas, que faziam a diferença no mundo sem esperar recompensa, fossem reconhecidas. Estava criando uma fundação em nome do falecido marido, dedicada a ajudar trabalhadores honestos a alcançarem seu potencial através de educação e oportunidades. E queria que Jonas, quando chegasse o momento, considerasse dirigir essa fundação. Não imediatamente, ela ainda tinha muitos anos pela frente, mas eventualmente, porque ele entendia